A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando agora, mais uma aula da lição 7, o ciclo intermediário. Amém. Para iniciarmos, iremos louvar um hino da harpa bastante conhecido. Amém. 459 da nossa harpa cristã, enquanto os irmãos vão chegando. De Deus muito firme são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, o de Deus não falharão. 459. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descanse em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme são as promessas. 459. Falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extigua a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. Amém, irmão Leandro? De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Amém? Antes de iniciarmos a aula, irei fazer aqui a leitura da palavra de Deus. Que se encontra no livro de Jó, o capítulo 14 de Jó, no livro de Jó, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9, bastante conhecido. Amém? Jó, abra sua Bíblia aí em Jó, capítulo 14, versículo 7, 8 e 9, que diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Amém? Então quero dizer para você nessa tarde que ainda há esperança para a árvore, que ela, se for cortada, que nem o versículo 9 diz, ao cheiro das águas ela brotará. Amém, irmãos? Desde já convido todos a orar, por essa live, por essa aula. Em breve vou estar aqui entrando em contato com o nosso irmão Carlos, o professor de hoje à tarde,
né? Graças a Deus já está aqui online e nós iremos orar, né? Para que a gente já possa passar a aula para ele, amém? Oremos, Senhor Jesus, meu Pai celestial, te apresentamos nesta tarde, Senhor, essa live, essa aula, Senhor, que vai ser dada nessa tarde. Ajuda o teu servo que vai proceder, Senhor, com o estudo. Use o teu servo, Senhor, se utilize dele, Senhor, para que fale os nossos corações, para que nos traga, Senhor, o ensinamento da tua palavra, Senhor. Tome a frente dessa live, Jesus, que nada venha nos interromper. Tenha de misericórdia, Senhor, de cada componente, Senhor, cada discípulo que estão do outro lado assistindo essa live. Ajude o Senhor, tenha de misericórdia, abra a mente, dê sabedoria, dê força, dê graça para suportar as lutas, as dificuldades, Senhor, desse mundo que é difícil, mas é como a tua palavra diz que o caminho é estreito. Aleluia, mas o Senhor, meu Deus, é aquele que nos dá força, graça para dar continuidade nesse caminho estreito, para alcançar, Senhor, a salvação. Abençoa, Senhor, a direção da campanha, os professores, Senhor, aos discipulados, a todos os discipulados, Senhor, os que vão assistir a live, os que não vão poder, mas tenha de misericórdia de cada um, Senhor, de cada um de nós. Eu te peço nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, amém. Vou chamar o nosso irmão Carlos. Eu estudo nessa tarde, amém? Amém. Pai, Senhor, irmão Carlos. Olha, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Tá Tá ouvindo pegando bem? aí normal, né? Tô ouvindo. Amém. Glória a Deus. Tá com o Senhor, viu? Fique à vontade. Tá certo. Então, a paz do Senhor para todos os irmãos que nessa tarde estão aqui nessa live, né? Para juntos aprendermos a santa e gloriosa palavra do Senhor. Mais um pouco, né? A gente vai Verdade. aprendendo dia a dia, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, a gente nunca vai deixar de aprender, né? Verdade. Os irmãos podem também fazer pergunta, né? Digitar sua pergunta aí, que na medida do possível a gente responde. Se a gente não souber, a direção da campanha, os irmãos, vão pesquisar e trazer uma resposta depois. E nem sempre a gente tem a resposta na hora, né? E nem sempre a Bíblia também tem resposta clara para tudo. Tem coisa que a gente só vai descobrir na eternidade, né? Amém? Verdade. Então, Amém. vamos para a aula número 2 do segundo módulo ou segundo ciclo, né? Os irmãos Correto. que estão já nesse segundo ciclo da lição, o segundo módulo, que é o módulo É lição 7, a página 29, não é isso? É ciclo intermediário. Deixa eu ver aqui. Eita, tá travando. Isso. Tá travando, né? Nossa, acredito que é bem a internet do irmão. Misericórdia, Jesus. Deixa eu ligar novamente. Agora.
Pronto. Amém. A internet tá meio ruim, né? Aqui tá boa ainda. Tá dando para ouvir? Dá. Eita. Eu acho que é a sua que tá travando. Seu querer soberano, seu querer permissivo, como está aqui na lição. Os irmãos que têm lição, pode acompanhar, né? Qual é o plano de Deus desde o começo? Foi que Deus criou o homem, o ser humano. Quando a gente diz Deus criou o homem, está incluído a mulher também, né? Porque nem sempre quando está escrito na Bíblia a palavra homem se refere ao sexo masculino somente. Mas quando se escreve homem na Bíblia, muitas vezes, dependendo do contexto, vai estar se referindo a homem e a mulher, os seres humanos. Então Deus criou os seres humanos para viver eternamente com Ele. Mas por causa da desobediência de Adão e Eva, né? Desobedeceram e se afastaram. A desobediência afastou eles do plano de Deus. Porém, segundo a lição de hoje, a gente vai ver que o plano de Deus prevalece. O versículo que a nossa irmã leu, lá no livro do patriarca Jó, né? Fala da árvore que foi cortada, né? Isso também quer dizer plano de Deus, né? Que às vezes para nós as coisas falham, mas para Deus tudo é possível, né? E tudo pode voltar ao seu lugar, né? No livro de Jó também, capítulo 42, versículo número 2, está escrito: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Então você vai ver que o plano de Deus, o projeto de Deus, ele não pode ser invalidado. Veja bem, primeiro ponto dessa lição está escrito: a vontade de Deus é soberana. O que quer dizer a palavra soberania ou soberano? É o poder máximo sobre todas as coisas. Então Deus, ele tem o poder máximo sobre todas as coisas. Ele age na sua vontade soberana, né? Ele é o Todo-Poderoso. Você vai ver, ele é o Supremo, né? Existe o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal, em que eles têm algum poder em suas mãos. Mas o nosso Deus é diferente. Ele tem não algum poder, ele tem todo o poder na sua mão, né? E ele pode fazer tudo o que quer. Então a sua vontade soberana, quando ele decide fazer, pronto. Ele vai executar aquilo que ele decidiu fazer. Diferente de nós, que nós não somos soberanos. A gente às vezes diz que vai e não consegue chegar. A gente às vezes diz que tem e não tem. Mas Deus não. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o soberano. Ponto de número 1, está escrito: querer soberano. Quando Deus quer executar alguma coisa, acompanhe na sua lição. Quando Deus quer executar alguma coisa, ele executa. Nada impede que Deus faça aquilo que ele quer fazer. A palavra que está escrita no livro de Jó, que a gente já citou, 42:2, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, né? O Senhor disse a Moisés que tiraria o seu povo do Egito. No capítulo 3, do versículo 8 ao 10, do livro do Êxodo, o Senhor disse a Moisés que queria tirar com braço forte o povo de lá do Egito. E no capítulo 5, do versículo 2, do livro do Êxodo, você pode ver que está escrito o trajeto desta promessa de Deus, desta palavra de Deus, desse seu querer soberano. Faraó endureceu o coração e não quis deixar.
Mas, segundo a lição e a Bíblia Sagrada, o resultado foi trágico. Trágico. Capítulo 14 do livro do Êxodo, pode anotar aí. Capítulo 14 e o versículo 26 ao versículo 28, né, do livro do Êxodo. O Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Existe Gênesis a Apocalipse, né? Gênesis, Êxodo é o segundo. Muito bem. O que aconteceu? Quando Deus disse que ia tirar o povo do Egito. Faraó endurece o coração. Aí você já sabe que houve 10 pragas, né? Para, Deus cumpriu o seu propósito, a sua vontade soberana. Deus disse que ia tirar o povo do Egito, então ele ia fazer de tudo. Mover céu, terra, morre gente, se muda gente. Já ouviu essa palavra por aí? Mas Deus, ele conclui aquilo que ele quer fazer. Foi preciso morrer gente, né? Foi preciso vir a praga dos primogênitos, onde morreu até dos animais o primeiro filho, né? Para você ver aonde é que Deus chega para fazer e executar o seu plano, a sua vontade na terra. Aí você vai ver que Deus conseguiu tirar o povo de lá, né? Porque foi a sua vontade soberana. Agora tem o querer também permissivo de Deus. Segundo a lição, ponto de número 2, está escrito querer permissivo. O que é o querer permissivo? Permissivo quer dizer tolerante, ou aquele que envolve permissão. Então, no seu querer soberano, ele quer fazer e faz e pronto. A palavra dele é a palavra final. Mas no querer permissivo, a vontade dele permissiva, ele é tolerante. Né? Deus, ele, quando cria o homem e a mulher, colocam eles lá no jardim e mandam um recado, diz, não peguem e não comam desta árvore aí. Deus poderia ter cercado a árvore, poderia ter colocado um anjo lá com a espada para impedir deles ir até lá, comer. Mas Deus queria que o homem tivesse a obediência. Deus disse, não coma. Então, por desobediência, eles comeram, né? E, sendo assim, se afastaram de Deus por causa do pecado da desobediência. Ora, Deus, ele não queria que o homem pecasse, mas ele também não intervém no livre-arbítrio do ser humano, porque nós não somos marionete. Você já ouviu falar, né, marionete? Que é controlado, né, com aquelas cordinhas, né? E faz o que o dono quer. Não. Segundo a lição, nós não somos meros robôs também, que Deus vai controlando. Não, ele deu livre-arbítrio e não interfere nas nossas escolhas muitas vezes, mas também não livra a gente das consequências. Ele não interfere nas nossas escolhas, mas também não livra das consequências. Aí quando se casa e de repente diz, estou pagando o preço. Aí muitas vezes por você escolheu, quem escolheu fui eu, quem escolheu foi você. Aí quer botar a culpa em Deus, né? Não é? Ou nos outros pelas nossas más escolhas. Então Deus não interfere no livre-arbítrio do homem. O homem quer pecar, peque. O que está escrito lá no livro do Eclesiastes, capítulo 11 e versículo 9, diz que Deus pedirá conta do que passou. Se a irmã Raquel achar, pode ler, por favor. Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Capítulo 11, verso 9. Diz, alegra-te, jovem, é esse? É esse. Alegra-te, jovem, a tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Amém, muito obrigado. Veja, que Deus não interfere no livre-arbítrio. Ora, jovem, ser humano, se alegre, faça aí o desejo do teu coração. Porém, o Senhor vai pedir conta lá na frente. Não é?
Porque o certo é você caminhar no caminho que vai para o céu. Mas Deus não interfere. O homem quer pecar, o homem quer se afastar, o homem se afasta. Porque Deus não pega ninguém pelo colarinho, né? E você vai fazer minha vontade. Não, Deus é um Deus de ordem. Ele estabeleceu esse princípio. E o princípio que ele estabeleceu prevalece, que é de não interferir no livre-arbítrio. Mas tudo acontece com a permissão dele. Então veja, tanto a vontade soberana como a vontade permissiva dele, tudo está no controle dele. Quando ele permite, a soberania dele está por cima. Quando ele não permite, a soberania dele também está controlando, né? Porque ele está permitindo. Então veja, uma coisa que chama atenção é no livro de 2 Samuel, pode escrever aí, no seu caderninho, segundo livro do profeta Samuel, capítulo número 12, verso 14 ao 18, está escrito uma história bastante conhecida da Bíblia Sagrada. É isso mesmo, segundo livro do profeta Samuel. Para quem não sabe, está capítulo 12, versículo 14. Ao 18, não é isso? É esse. Posso ler? Pode? Pode. Todavia, porquanto, com este feito, deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemam, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e desenjoou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, o 18, né? E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Muito obrigado. Veja aí, esse texto bíblico, somente nesse texto aí, já está escrito, já está embasado aí o quê? A vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. Só nesse texto. Todo mundo sabe que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Isso não impediu dele pecar, né? Ele era a época que todo mundo, todos os reis tinham que ir para a guerra, ele não foi para a guerra, ficou em casa, no terraço. Todo mundo conhece a história que ele viu a mulher se banhando, desejou e pecou. Ora, o homem segundo o coração de Deus. Deus não poderia ter intervido aí e ter livrado este homem de pecar, de cair no pecado? Poderia. Mas Deus não interfere no livre-arbítrio. Deus é um Deus de ordem. É? Sendo assim, na sua soberania, na sua vontade permissiva, ele não interferiu. Davi peca. Porém, no Salmo 51 está escrito que ele se arrependeu. E o bom é que nós temos um Salvador, um advogado, Jesus Cristo justo. Se há um arrependimento verdadeiro, vai ter perdão de pecado. Então não importa o que fez, o que importa é o que Deus quer fazer na tua vida. Então veja, Deus não interferiu. Só que Deus não interferiu na escolha de Davi. Davi peca, resolve pecar, pecou. Muito bem. Porém, o filho que nasceu deste pecado, porque além de pecar, de adulterar, Davi mandou matar o marido da mulher, porque ele ele se relacionou, né? Então, foi 2 pecados aí. O adultério e o homicídio. Um homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido por Deus como Davi. Mas Deus não interferiu na ordem das coisas. Deus é um Deus de princípios. Então, ele peca,
a mulher é engravida e Deus diz, quando o menino nascer, ele vai nascer, mas também vai morrer. Olha aí as consequências. E Deus também não livra a gente das consequências. Muitas vezes. Então, o menino nasce, ele passa a noite orando, ora, põe a face no pó, né? Jejuma, faz de tudo, mas Deus não atende. Deus é um Deus de princípio. E quando ele estabelece, a sua palavra não pode ser retirada. Então, por ser um Deus de princípio, Deus não vai intervir e também Deus não vai responder. O menino morre. Veja que consequência terrível, né? O menino chega a morrer, a falecer. É a vontade de Deus. Será que é? Né? No momento que nós estamos vivendo aí, todo mundo sabe que cantores famosos como Lázaro, né? Aquela cantora também tem uma voz maravilhosa. Fabiana Anastácia. Fabiana Anastácia, é isso mesmo, irmão. Veja, são pessoas justas que estavam no caminho da fé. Deus poderia ter livrado, mas a vontade dele é soberana. E o que acontece com o justo, acontece com o ímpio também. Está escrito lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. É isso mesmo. Livro do Eclesiastes, chamado livro do pregador, capítulo 9, versículo número 2. É isso mesmo. A senhora achou? Achei. Pode ler, por favor. Posso? Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Amém. Muito obrigado. Então, tudo acontece na vida dos bons. Deus permite a calamidade na vida daquele que é justo. Deus permite a calamidade na vida daquele que está servindo a Ele com fidelidade. Tudo é permissão de Deus, né? A sua vontade permissiva aí está neste assunto aí. Tudo sucede. Aí a gente diz, não, a pessoa estava andando no caminho certo, no caminho de Deus. Né? Um dia desse ali no terminal do Xambá, foi um irmão, não foi? Xambá não, foi em outro terminal. Né? Um irmão que, no meio da confusão, o irmão levou um tiro e morreu. Aí alguém disse, que Deus é esse? Que Deus é esse que não livra o irmão, né? Na verdade, não importa o veículo. Porque o livro da chamada está aberto, a gente sabe disso. Não importa o veículo, que a gente vá para a eternidade. O que importa é estar em comunhão com Deus. Né? Sempre estar em comunhão com Deus. Então, o que acontece com o ímpio acontece com o crente. A gente não tá livre dessas consequências aí. Porém, a vontade de Deus prevalece. Outra vontade permissiva de Deus, Lázaro, não o cantor, mas Lázaro, capítulo 11 do livro de João, está escrito lá, né? Que Jesus, e o versículo 5, Jesus, ele era amigo de Lázaro, Marta e Maria, era uma casa que Jesus ia para lá, né? Dizem que ele, quando passava na viagem, ele parava na casa de Lázaro, de Maria e Marta, para descansar, para se alimentar. No versículo 5 está escrito que Jesus amava a Lázaro, no capítulo 11, verso 5. Jesus amava a Lázaro, Marta e Maria. Ora, poderia estar escrito que Jesus amava os três. Jesus amava a família. Mas está escrito separadamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor ama você, irmão Daniel, que está aí conosco, da forma que o Senhor é. Do seu jeitinho. Jesus te ama assim. A irmã Raquel, né? O irmão Luiz Bernardo e outros irmãos, Deus ama cada um de nós do nosso jeito. Fulano é complicado, Deus ama ele. Fulano é assim, meio esquisito, Deus ama. Individualmente. Deus é tremendo. Está escrito que ele amava Lázaro, amava Marta
e amava Maria, do jeito que eles eram. Porém, se é um jeito muito complicado, não é para a gente ficar para sempre assim. Que quando o Espírito Santo entra, ele muda. Né? Muito bem. É. Sendo amigo da família, o que Jesus poderia ter feito? Jesus estava longe. Teu amigo Lázaro está morto, ou está doente. Quando chega a notícia, Jesus, como amigo, poderia ter corrido logo, né? Eu vou lá. É. Mas ele demorou ainda alguns dias no local e não foi. Aí, de repente, ele disse para os discípulos, no capítulo 11, verso 14 de João, está escrito que Jesus disse, Lázaro está morto, morreu. Então, ser amigo de Jesus, ser crente, né, servir a Deus, não quer dizer que você vai estar livre das calamidades. Né? Na sua vontade permissiva, ele permite que aconteça alguma calamidade na minha vida e na tua vida. É a vontade dele, é o querer dele soberano, é ele que controla as coisas. Né? Então, ser crente e amigo de Jesus não impede que a morte bata na porta, como na casa de Lázaro, na casa de Maria e na casa de Marta. Então, não estamos isentos disso. Mas sabe o que é bom? É quando a calamidade bate na porta, quando a morte bate na porta, quando o sofrimento bate na porta, quem atende é Jesus. Diga amém. É. Olha. Jesus Amém. atende. Ele resolve. Não se aperrei, não. Jesus está na tua casa, Jesus está na tua família. Amém? Glória a Deus. Então, muito bem. Vamos seguir aqui já, quase concluindo. Então, a vontade de Deus, tanto permissiva como soberana, está agindo na nossa vida. Deus não interfere, como nós já falamos, no livre-arbítrio do homem. Josué é o 6º livro da Bíblia. Lá no começo é Gênesis, né? Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Josué. Capítulo 24, versículo 15 do livro de Josué. Se a irmã achou, pode ler. 24:15, é? É isso. Diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Amém? Capítulo 24, versículo 15. Perdão, eu li o 14. Versículo 15, né? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor. Coisa boa, muito obrigado. Então veja, Amém. é a escolha. Né? Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Você tem direito de escolha. Josué disse, se vocês querem servir ao Senhor, continue comigo. Se não quer servir ao Senhor, sirva a outros deuses aí, pagãos, né? Deuses que não têm, que não são verdadeiros. Vocês querem servir? Então, alguma. Né? Na escolha, eu Qualquer coisa, o senhor desliga, irmão, que eu ligo novamente. Porque a gente não está lhe ouvindo. Está pausando o seu vídeo. homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
Amém? Voltou? Voltou aí? Voltou, graças a Deus. Voltou. Amém. Então veja, está escrito lá em Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 3 e o 4. Diz assim: pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus quer que todo homem, todo ser humano se salve, seja salvo. É a vontade de Deus, né? Mas o homem escolhe o caminho do pecado. O homem escolhe o caminho errado. Mas a vontade de Deus, segundo está escrito em Timóteo, é que ele quer que todos os homens, todo ser humano se salve. Agora o homem vai para o inferno, me permitam, porque tem uma escolha a se fazer, ele faz, ser humano. Porque Deus dá o livre-arbítrio, ele escolhe ir para o céu ou para o inferno. Mateus, capítulo 25, versículo 41. É isso mesmo. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Diz que o inferno foi criado. Pode ler. Uma, 25 e 41. 41, né? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amém. Muito obrigado. Veja, o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Quem são os anjos do diabo? São os demônios. Quando ele foi expulso da eternidade, ele saiu com a terça parte dos anjos, né? E esses anjos se tornaram demônios. É o que a Bíblia diz. O inferno não foi preparado para o homem. O inferno não foi preparado para o ser humano. O inferno não foi preparado para a criatura que Deus fez e colocou no jardim. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, por que o homem vai? Porque é um direito de escolha. Infelizmente, tem pessoas que escolhem, né? Mas a vontade de Deus é que todo homem se salve. Não é isso? Muito bem. Correto. Então, vamos caminhando já para o final, porque é só até 3 horas, né? Ainda falta 20 minutinhos ainda. Ah, meu Deus. Muito bem. A senhora quer colaborar com alguma coisa? Pode dizer aí. Não, fique à vontade. Querer soberano de Deus, o querer permissivo. Em resumo, Deus não se agrada do pecado. Está na sua lição aí no ponto 3. 1.3. Deus não se agrada do pecado, mas, por possuir direito de escolha dado por Deus ao homem, ele decidiu voluntariamente pecar. Se Deus interferisse diretamente impedindo que o homem pecasse, o homem não pecaria. Seria também, no caso, uma intervenção soberana no querer de Deus. Mas Deus nos criou livres e donos de nossas escolhas. Porém, como Davi, as consequências são trágicas e Deus não livra, muitas vezes. Permite que a gente passe. Outra pessoa que passou também pelo processo foi José, lá no livro do Gênesis, capítulo 35 em diante. Gênesis 35 em diante, você anota aí para ler, que José passou pelos mal bocados também, né? José foi vendido pelos seus irmãos, José quase foi morto, foi acusado de tentativa de estupro pela mulher de Potifar. O processo foi grande, até ele chegar a ser governador. Mas foi a vontade permissiva de Deus. Era um homem justo e Deus permitiu que ele passasse por isso. Que coisa. Parou de novo. Qualquer coisa, o senhor diria que eu ligo novamente. Tá pausando.
Deixa eu ligar para ele aqui novamente, irmão. Tá chamando. É estreito. Mas Jesus é bom. É a única solução que a gente encontrou para não deixar de dar aula para vocês. Aqui é uma batalha muito grande, é uma batalha espiritual. Só Deus sabe o quanto é difícil. Deixa eu ligar novamente. A internet dele está caindo. Vá orando aí. Essa aula sai em nome de Jesus. É difícil, viu? Isso é para vocês verem o quanto está estreito. Muitas vezes você, para caminhar de casa para a igreja é estreito, né? Vem empecilho no meio do caminho para você não chegar na igreja. Imagine na live, meu Deus. A internet é tudo. Irmão Carlos, poder aparecer. Mas os irmãos não vão perder nas aulas, não. Qualquer coisa, se não der tempo para assistir, eu vou deixar salvo lá no feed para vocês ir acompanhando. Tô esperando ele mandar o ok para eu poder chamar ele. Eu acho que dessa vez caiu de vez. Em breve, se Deus quiser, a gente está de volta. Se Deus quiser. Nas aulas presenciais. Irmão Leandro, a sua esposa está acompanhando com o senhor, que é para eu botar presença nela aqui. Que está irmão Daniel, já botei presente Jackson. Me confirme, irmão Leandro, se a sua esposa está assistindo com o senhor, eu vou botar presença nela aqui na chamada. Jackson. Daniel. Assim, ok. Jackson, ok. Gente, eu acho que a internet do irmão caiu de vez, que ele não está aparecendo online. Que estava travando. Eu acho que a solução, se ele não conseguir voltar, na próxima ele dá um resumo. E cada aula vai ser um professor. Agora, a respeito da lição de domingo, né, que hoje é a 7, e domingo que vem vai ser a 8, se não for presencial, né, vai ser por aqui pela live. Aí qualquer coisa ele resume a lição de hoje. Ele não está conseguindo voltar. E só faltam 10 minutos para encerrar. Pronto, botei presença aqui nos 4, viu? No irmão Leandro, a sua esposa, Jackson e Daniel.
Isso. Pronto. Deixa eu ver se vai aparecer. Não, nada ainda. Então vamos encerrar, irmãos. Vamos fazer uma oração. Amém. Eu posso convidar um de vocês para fazer a oração na live? Então, se você... Ah, não, peraí, ele apareceu. Glória a Deus. Ok. Glória a Jesus. Já ia botar um dos irmãos para orar agora. Só falta o seu aceitar, irmão, o convite. Ai, eu acho que caiu de novo. Ah, não, apareceu. Glória a Eita, Deus. É estreito. Tá estreito hoje, viu? Eita, tá travando. Deixa eu ver aqui. Nos ajude, Jesus. Tá travando ainda. Deixa eu ver. Eita, caiu. Amém. Irmão Carlos, tá opa, pegando agora? Agora. é o celular, né? É o celular que tá ruim. Ah, entendi. Amém. Pronto, o senhor tem 10 minutinhos para dar o resumo. Eita, Jesus. Fique Assim, à vontade. muito bem, veja. Final da lição, né? O plano de Deus finalmente triunfará. Na verdade, nada vai impedir os desígnios de Deus, o plano de Deus. Finalmente ele vai triunfar. Né? Qual o plano original? É que o homem, o ser humano, fosse viver eternamente com ele, vivesse eternamente com ele. Mas o pecado veio, a desobediência veio, e o homem se afastou de Deus. Né? Muito bem. Mas o plano de Deus vai ser finalmente realizado. Vamos morar no céu com o Senhor. Né? Jesus prometeu no capítulo 14 de João. Ele viria buscar. Acho que ainda está travando. É, vou ver se vai voltar. Irmão Jackson, o senhor poderia fazer a oração final, irmão Jackson? Se pode fazer a oração final aqui na transmissão, né? De bota um amém. O irmão Jackson, o irmão Leandro, ou a esposa do irmão Leandro, quiser fazer a oração final, bota um amém aí para eu fazer.
A chamada. Aí. Eu sei o que é isso, é vergonha. Eu sei, irmão, como é difícil. Houve uma queda de energia aqui, caiu 2 vezes. Eita, aqui teve uma queda só antes da live, graças a Deus. Mas ficou meio ruim o negócio. Mas pode orar. Não, vai, resuma, tem 5 minutos ainda. Eita. Ó, veja, pronto. O plano de Deus é o ponto 3. O plano de Deus finalmente vai triunfar. Muito bem. Lá no livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, está escrito, né, que uns que estão mortos ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. É o que está escrito na lição e na Bíblia. Daniel, capítulo 12, versículo 2, pode anotar. As pessoas que morreram sem Cristo vão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno, para a condenação. E aqueles que morreram crentes vão ressuscitar e ser arrebatados com Cristo nas nuvens para morar no céu com Deus. Está no livro de 1 Tessalonicenses, pode anotar, capítulo de número 4, versículos de 16 ao 18. Está escrito que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e vai arrebatar aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Os mortos, aqueles que morreram crentes, salvos, vão ressuscitar primeiro, de que aqueles vão ser arrebatados primeiro, do que aqueles vão ser ressuscitados primeiro e vão ser arrebatados junto com aqueles que estiverem vivos. Entendeu? Um encontro nas nuvens, hein? Essa é a vontade de Deus que vai acontecer, a promessa. Jesus disse que ia vir buscar o seu povo, vai vir buscar. Porém, aqueles que morreram sem Jesus vão continuar dormindo, vão continuar, não vão ressuscitar naquele dia. Aqueles que morreram sem Jesus só vão ressuscitar depois. É o que Daniel diz, para o julgamento das suas obras. Daniel capítulo 12, versículo 2. Porém, o desejo de Deus é que nenhum homem se perca. Tem até uma máxima aí que um irmão, né, falou um dia desse, que é muito interessante. Não viva sem Cristo, também não morra sem Ele. É. Abençoa, Jesus. E vamos estar para sempre com Deus. Amém? Na próxima a gente continua aqui, que o negócio está caindo direto. É estreito, eu entendo. Tá certo. Então, faça a oração final, irmão, para a gente encerrar. Amém. Tá certo, vamos orar. Tá certo. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, mais esta tarde que estivemos aqui aprendendo a tua santa e gloriosa palavra, que a tua palavra possa ter encontrado uma terra boa e dar frutos para a glória de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, aqueles que puderam assistir, aqueles que não puderam, meu Deus, vai dando graça. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe a todos os alunos. Não assistiram, já botei presença aqui, tá certo? Irmão Leandro, a sua esposa, irmão Daniel, irmão Jacques. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, irmão Carlos.